noite, irmãos. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre cada um de nós nesse dia especial, uma noite especial que a gente tem pensado e se organizado para louvar o Senhor pelo cuidado dele com esta igreja, que ontem, 28 de novembro, completou 100 anos de organização. É motivo de gratidão e louvor ao Senhor pela perseverança, por 100 anos de trabalho ininterruptos, pelas histórias que ela viveu, pelas pessoas que por aqui passaram, que certamente foram instrumentos de Deus para a edificação do reino aqui, mas que também continuam sendo instrumentos do Senhor por onde estão hoje servindo o Senhor em outros ministérios, em outras igrejas, e a gente quer agradecer a Deus, louvar o Senhor por isso. Você hoje depois pode dar uma olhadinha, que os irmãos fizeram alguma linha do tempo para nós aqui a respeito do congregacionalismo no Brasil. Começa, na verdade, aqui com a chegada do Cali, da esposa, do congregacionalismo no Brasil, a ideia dos puritanos, quando saíram também da Inglaterra em direção aos Estados Unidos, e aqui tem um tanto da igreja, da história desta igreja, algumas fotos antigas, e aí tem alguns documentários daquilo que a gente tem de história, que é escrita pelo saudoso Arquimedes Maranhão, que a gente tem. O que temos de história foi o que o Arquimedes escreveu, salvo engano, no aniversário de 75 anos da igreja. Ele escreveu, e a gente tem, é o que a gente tem de registro histórico mais completo, foi aquilo que o Arquimedes escreveu para a gente. Então a gente quer hoje agradecer a Deus, motivo de louvor, de gratidão ao Senhor. Hoje a gente está numa competição forte com a Libertadores, então tem corações angustiados, não o meu, mas a gente está aqui para engrandecer e exaltar o nome do Senhor. Quero ler com você um salmo, partes do Salmo 116, que diz assim, o Salmo 116, é um salmo de gratidão. Eu quero ler alguns versículos desse texto. Ele diz assim, começa o salmo dizendo, amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, eu invocarei por toda a minha vida. Que tem duas verdades importantes. Primeiro, que é o Senhor que nos ouve a nossa voz, e certamente muitas pessoas no decorrer desses 100 anos oraram ao Senhor aqui, ergueram a voz em oração e foram atendidos. Então é o Senhor que ouve a nossa oração, e que Ele, o compromisso de que eu invocarei o Senhor por toda a minha vida. E esse é o desejo dessa comunidade, de invocar o Senhor por toda a vida. E aí o salmista diz ainda assim, no verso 12, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. E essa é uma pergunta que talvez eu e você precisamos fazer nesse dia de celebração, e toda hora que a gente para ter um motivo de gratidão, é o que eu posso dar ao Senhor por tudo e por todos os benefícios dele para conosco, pela bondade dele, pela graça dele. E o salmista diz, erguerei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, eu sou de fato teu servo, sou teu servo, filho da tua serva. Quebraste as correntes que me prendiam. A ti oferecerei sacrifícios de ações de graça e invocarei o nome do Senhor. A ti oferecerei sacrifícios de ações de graça e invocarei o nome do Senhor. O meu convite para hoje à noite, amanhã pela manhã ainda, nosso culto de celebração, é que nós possamos oferecer ao Senhor sacrifícios de louvor, de adoração ao nome daquele que está sobre todo mundo, e que a gente possa erguer o nome dele bem alto e glorificá-lo por todos os benefícios dele com esta igreja, com esta casa, mas na sua vida, na sua história. Certamente o que te trouxe aqui é porque você tem alguma comunhão, algum momento de
de história com esse lugar. E a gente quer agradecer a Deus por isso, louvar o Senhor por todo o cuidado dele conosco. Então eu quero convidar você a ficar em pé. E nós vamos orar ao Senhor, invocá-lo no momento. Invocá-lo enquanto está perto. Invocá-lo enquanto nós podemos adorá-lo. E a gente erguer a nossa voz em gratidão por todos os benefícios dele para conosco. Feche seus olhos, olha o Senhor também e a gente vai adorá-lo nessa hora. Pai, nós erguemos o teu nome acima de todo nome. Nós declaramos que não há outro nome tão grande, tão poderoso, tão majestoso quanto o Senhor. A ti seja honra, a ti seja glória, a ti seja toda adoração. Te louvamos, ó Deus, como igreja, porque na história dessa igreja tu tem se revelado como Jeová Jireh, Deus de toda provisão. Senhor, mês a mês, tu tens provido todas as necessidades dessa casa. Louvado seja o teu nome. Tu és o Jeová Shammah, o Deus que está presente aqui. Tua presença é sentida nesse lugar, nós te adoramos. Louvamos o teu nome porque tu és o Elohim, o Deus que governa. Tu és o Jeová Rafá, o Deus que cura. E tu és o Jeová Nissi, aquele que só tem colocado a tua bandeira nesse lugar, o teu estandarte, o teu nome, Senhor. E o teu nome, o nome de Jesus, nosso Senhor, nós queremos erguer bem forte e bem alto nessa noite, declarando que não há outro Deus tão grande quanto o Senhor. E a ti seja o louvor. Recebe, Senhor, hoje os nossos sacrifícios de adoração. Recebe hoje, Senhor, nossa gratidão no teu altar. E opera na nossa vida, Senhor. Assim como nos dias de Salomão, que ofereceu o templo, tua visitação veio sobre aquele lugar. Só encheu o templo com a tua presença. Enche o templo com a tua glória, Senhor. Tua presença seja sentida poderosamente. Tu fales aos nossos corações, nos renove, nos impulsione e nos projete para mais 100 anos e mais o tempo até o Jesus voltar. Que essa comunidade seja de portas abertas, proclamando que Jesus veio buscar e salvar o que estava perdido. Faz isso em nós, Senhor. Opera aqui na nossa vida, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. 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 Vamos declarar que o Senhor é santo, que não há outro nome maior, nome melhor. Amém. Gerações, benditas em
ofertar, para dizimar, fique à vontade, para que possamos contribuir para a obra, para o crescimento dessa obra. Chegamos a 100 anos, não queremos parar por aqui. Então, fique à vontade, tá bom? Amém. Glória a Deus, hein? Uhul! Você prestou atenção no que você cantou agora? Prestou atenção mesmo? Vamos viver isso? Amém. Aleluia! Gente,
A gente costuma ter nosso momento de intercessão e a gente vai cantar esse louvor, um louvor muito inspirado, que fala, por favor, coloca ele para minha filha. Me ajuda, filha. Jesus, eu quero declarar teu nome sobre toda a mente e coração. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Amém? Continue, filho. Pois sei que existe paz em tua presença. Proclamo Jesus. Continue. Declaro que há esperança e há liberdade de ser livre. Amém? Amém? Clamo Jesus. Que nome? O nome que é sobre todo nome. Vamos lá? Continua. Teu nome é cura. Teu nome é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias. Ele destrói cadeias. Ele dissipa as trevas. Quantas vezes as trevas querem mover as nossas mentes, querem produzir pensamentos, coisas que nos deixam tristes, tentam parar, tentam nos desanimar, mas Senhor, Ele dissipa essas trevas. Ele transforma o caos em vida. Amém? Esse é o nosso Deus. E Ele nos incendeia. Ele nos ensina a presença manifesta de Deus. E seja nesse lugar onde todos os corações estão numa mesma sede, numa mesma fome. Amém? Que o Senhor venha despertar isso na igreja dele. Aqui nós temos igrejas representadas de várias regiões, nações, países. Olha que coisa linda. Então a gente vai orar agora. E a gente vai declarar isso. A gente vai declarar sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa cidade, sobre a nossa nação. A presença e o nome de Jesus. Amém? Queria que você levantasse a sua mão no sinal de oração. E clame, igreja. Clame. Clame pela sua vida. Clame pela sua família. Clame pela nossa cidade. Clame pela nossa nação. O Senhor, Ele move os céus através das orações dos seus filhos. Clame. Nós não viemos assistir o culto, nós viemos prestar o culto. Aleluia, Jesus. Deus, o Senhor está ouvindo não só cada palavra, o Senhor está ouvindo cada coração. E nós queremos declarar o teu nome, Senhor, sobre a nossa vida, sobre a nossa família, Senhor, sobre a nossa mente, Senhor, sobre o nosso coração, Pai. Queremos em nome de Jesus, Pai, orar, Senhor, para que exista paz, Pai, na nossa presença, Senhor, na tua presença nas nossas vidas, Senhor. Clamamos pela nossa nação, clamamos pelo nosso bairro, clamamos por onde o Senhor nos plantou, Senhor, o nosso trabalho, o nosso ganha-pão. Nós somos, Senhor, ministros do Senhor. O Senhor nos chamou, Senhor, para ser Deus representantes do Senhor, aonde o Senhor nos colocou, começando na nossa casa, Senhor, no nosso trabalho, Senhor, na nossa cidade, que seja uma igreja que realmente o Senhor marque sua presença, Senhor. Oh, atrai corações, Pai, atrai, Senhor, e dissipa as trevas, Pai, em nome de Jesus, que haja paz, que haja cura, Senhor. Aleluia. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendia. Jesus, eu quero declarar teu nome. Sobre toda alma e depressão, liberdade.
essa frase do cântico diz, falei sobre isso na entrevista que eu escrevi. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia. Quando eu canto esse refrão desse hino, sempre penso muito sobre aquilo que eu não tenho para dar a Deus, porque olha para mim, eu não vejo nada. Mas nessa noite, que é uma noite de gratidão, de adoração por esses 100 anos, eu quero te convidar a entregar para Deus
A paz. Muito bom ver todos aqui. Alguns que a gente já não via há anos, né, Glaucia? Mas é muito bom ter vocês aqui conosco nessa noite. Eu vou tentar falar uma coisa. E para eu falar, eu preciso de algumas pessoas aqui comigo. Débora e Myron. Eu preciso do Carlinhos e da Lúcia. Eu preciso do Merval. Eu preciso da Dani e do Marcelo. Eu preciso da Jaque. O César está numa viagem a trabalho. Eu preciso da Márcia. Eu preciso do Ronaldo e da Áurea. Assim, vocês conhecem um louvor do Repeté que diz assim: quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava? Quando eu cheguei aqui, esses senhores já estavam. Esse aqui chegou um pouquinho depois. Esse aqui, ó. Ó, o César? Ó, o César ali. Tá maluco, né? O César, gente, eu ainda não superei isso, porque o César não está aqui nos 100 anos da igreja. Mas é por um bom motivo. Top! Tá maluco. E aí, eu queria pedir licença. Então, assim, quando a gente chegou aqui, as pessoas já estavam há 25 anos atrás. E elas estão aqui comemorando os 100 anos da igreja. E liderança da igreja que estão conosco nesses 25 anos. E eu queria pedir licença com as suas famílias, viu, Mariana? Eu queria pedir licença, porque essa carta que Paulo enviou aos Filipenses, em Filipos, tá? Desculpa. Então eu quero pedir licença para fazer uma operação ali, santa. E eu queria falar uma coisa em cima dessa carta de Paulo. Eu queria mudar umas coisinhas bem rapidinho. Juliana e Renato, Mairo e Débora, servos de Cristo Jesus, a todos os santos que estão em Cristo Jesus, que estão em Curitiba, como os bispos e diáconos. Graça e paz a vocês da parte de Deus, o nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus sempre que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações por todos vocês, sempre oro com alegria. Por causa da cooperação de vocês com o Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até os dias de Cristo Jesus. Aleluia. É justo que eu me sinta assim a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho no meu coração. Pois quer na prisão, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. É uma oração de coração. E vem aqui comigo, de gratidão. 25 anos, hoje, conversando com o pastor Samuel em casa, falei: pastor, dá um livro facinho. 25 anos, dá um livro facinho. Tem história de tudo quanto é tipo. Tem história de tudo quanto é tipo. E eles estão aqui conosco até hoje. E continuarão, amém? Mais 100 anos, né, Carlinhos? E é muita gratidão, né? A gente pode acompanhar aqui nascimento de filhos casando, né, Lúcia? Podemos casar filhos, apresentar netos. Estamos velhinhos, gente, a gente está velhinho. E
Eu quero agradecer, honrar a vida de vocês. Débora, pode ir. Honrar. A quem honra, honra. Amém. Uma salva de palmas para eles. Queria convidar então vocês para em pé. Eu quero de coração agradecer e a gente colocou na placa aqui aos casais e famílias. Eu quero Mariana, Maurício, Mariana era criança, né? Melissa, Sara, Juliane, Cecília, Paula, Marcelo, Lucas e a Larissa, as famílias que são o suporte e andaram e andam com a gente, e a gente se nasceu no coração da Juliana, e a gente quer honrar a Deus, a vida desses irmãos, que se você for imaginar, já que está 48 anos de igreja. Então, 48% da existência dessa igreja, a Jaque participou. Então, a gente precisa... Não parece, né? Mas... A querida Dona Zélia, a gente tem lembrado dela. Ela colocou a pedra fundamental. A gente quer honrar e louvar Deus por isso. Então, feche seus olhos. Senhor, a gente quer te agradecer por cooperadores, irmãos e irmãs queridos, que permanecem, perseveram, continuam, são apoio, são abraço, são sustento, são choro, sorriso, companhia. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado porque esses irmãos aqui cuidaram das minhas filhas quando a gente não tinha família perto. Enfim, obrigado. Que o Espírito Santo conduza e os guarde. A gente te agradece e louva por isso. Em nome de Jesus. Amém. Eu não choro, né? Eu falo, quase choro. Claro. Se quer tirar uma foto aqui. Então, foi quase. Podem sentar. De um tamanho. Se é maior. Relaxa, isso não tá tirando. E ainda antes de passar a palavra para o Samuel, a gente ainda quer hoje honrar a irmã Lídia também. Irmã Lídia, ó César. Não, é do Anderson. A irmã Lídia está aqui representando com... Ela consegue vir aqui? Será pra gente? Ou eu vou aí? Irmã Lídia, a esposa do pastor Arquimedes. Se a gente tem templo aqui, nesse lugar, foi o pastor Arquimedes, a irmã Lídia, que trabalharam, construíram. A irmã Lídia morou nessa casa aqui, tem filhos aqui. Então esse aqui é patrimônio vivo, histórico da igreja de verdade, assim, né? Então eu fiquei muito feliz dela poder estar aqui com a gente hoje e a gente gostaria de honrá-la também. A gente fez uma Bíblia de celebração desse ano e aí a gente queria dar para a senhora, tem uma dedicatória aqui dentro, honrando a vida da senhora, a alegria dela. A gente está com 93 anos e é bom demais tê-la aqui e a gente quer dar honra pelo trabalho prestado, pelo tempo, pelo empenho, pelo coração dela, do seu médico, numa época difícil, com os filhos, enfim, todo mundo que é pastor sabe como é luta, e a gente quer agradecer a Deus, louvar de todo o coração pela vida
da Dona Lídia, pelo legado do pastor Pimedes. Eu coloquei aqui a Bíblia para Dona Lídia e pastor Pimedes, em memória, de agradecendo e louvando a Deus pela vida dele. Ok? Vamos orar? A senhora quer falar? Não? A senhora quer, não? Eu quero dizer que eu fui muito feliz aqui. Amei essa igreja com todo o meu coração. Não ama mais? E trabalhei com toda a alegria do meu coração aqui. E amo ainda essa igreja. E acho que todos devem trabalhar muito para fazer crescer cada vez mais. É o que nós desejamos de coração, a igreja e a cada um que está aqui. Vai lembrar para a gente. A família da Dona Lídia, ela não é só importante para esta igreja, mas para a cidade de Curitiba, para o estado do Paraná. Uma vida dedicada ao antigo hospital evangélico, que hoje é o Hospital Mackenzie. Pastor Arquimedes, um ícone na área de educação do estado do Paraná e ícone na educação teológica da nossa denominação. Suas filhas até hoje são bênçãos, onde quer que elas passem. E a gente é grato também pela vida do pastor Myron Pinto da Costa, a qual eu tive a honra de herdar o nome. Temos aqui a família toda reunida também aqui, prestigiando. Pastor Luizinho, pastor Eliazar, e depois o Renato vai falar, mas eu falo demais. Então, eu queria dizer muito obrigado por todos aqueles que fizeram parte dessa história, aqueles que permanecem conosco e aqueles que são bênçãos na vida de outras denominações. Temos pessoas que saíram daqui, estão hoje na Presbiteriana, na Batista, em comunidades, servindo ao Senhor e expandindo o reino. Você faz parte dessa história. Nós fazemos parte dessa história, né? E quero agradecer também e orar por aqueles que estão aqui pela primeira vez. Temos um casal, né, que estava ali. Eu tive que abrir o portão para eles correndo, né? A irmã subiu a escada correndo ali. Eu falei, uau, né? Parece que são vizinhos nossos aqui, né? A professora Faqueb, que bom, teu irmão aqui conosco. Bem que eu sabia que eu conhecia o irmão de algum lugar. A nossa missionária Josi trouxe uma visitante também lá de Mandirituba, a Milena. Milena, muito obrigado. Meus amigos Iris Simões e Andréia Simões, muito obrigado também pela presença de vocês. Mais alguém aqui pela primeira vez? Ah, sim, cristã evangélica lá de São Francisco do Sul. Como é que é o nome dele? Kleber. E nós queremos agradecer. Não vou falar do João Carlos, porque vai pegar o microfone e vai querer deixar mais ainda. Mas é muito bom ter vocês aqui com a gente. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, pela vida da Dona Lídia. Senhor, muito obrigado pela família Maranhão. Senhor, muito obrigado pela família Pinto da Costa. Muito obrigado pela família da Oliveira. Muito obrigado pela família Almeida, pela família de Paula. Muito obrigado pela vida do pastor Renato, da pastora Juliana. A gente não reconhece oficialmente, mas é a nossa pastora que tem cuidado de nós. Muito obrigado, Senhor, pela vida do Osni, Pai, que está lá em São Paulo. Muito obrigado, Senhor, pela vida de tantos pastores que passaram por aqui. Obrigado pela parceria que temos com o Luizinho, nosso querido pastor Luiz, o Eliazar, Pai, o pastor Samuel que está aqui conosco. Cada visitante, cada pessoa que aqui está celebrando conosco, recebe o nosso culto, Pai. Recebe a nossa gratidão pela vida de cada uma dessas pessoas. E eu quero invocar a tua bênção sobre cada um deles. Especialmente, Pai, para o pregador dessa noite. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Olha, a Dona Lídia não pode ir embora sem antes levar 5 beijos dos irmãos e da igreja. As crianças estavam no momento deles atrás.
pés, então. Obrigado, Senhor, pela vida das crianças. Obrigado pela presença deles aqui hoje também. E oramos para que a palavra do Senhor encha o coração deles nessa noite, nos ensinando para que cresçam nos teus caminhos de forma constante. Nós assim te adoramos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pastor Samuel. Pastor Samuel Cesarino é um amigo de longa data. Ele era mais magrinho, né? Mas Samuel é um amigo de muito tempo. Ele foi meu diretor no seminário em 95. Meu professor, depois diretor no seminário em 95. A gente criou uma amizade e essa se estende a esses 30 anos agora. E ele já veio aqui à igreja algumas vezes nesses 25 anos que eu estou aqui. E quando a gente foi pensar nesse tempo de celebração, um homem que me veio à mente de estar aqui conosco, trazendo a palavra de Samuel, por esse relacionamento, de cuidado. Às vezes a gente fica um tempo sem se falar, mas aquelas coisas de amigo que permanecem. Eu quero então agradecer a Deus pela vida dele, pela oportunidade de estar aqui com a gente, e tenho certeza que ele é pastor da igreja de agronomia, em Seropédica, Rio de Janeiro. Então, com a igreja também sem centenária, não? Está próximo. Ah, é? Centenário. Eu pensei que a igreja, desde quando eu era criança, já existia. Eu pensei que fosse. Enfim, Deus abençoe. Graça e paz, queridos. Amém? Amém. Muito bom estar aqui com vocês novamente, né, nesses 25 anos, como o pastor Renato falou. Eu tive a oportunidade de vir aqui algumas vezes e sempre muito abençoado. Conheci o pastor Renato lá em Paraty, quando ele ainda não era pastor. Fui muito abençoado também naquele tempo por aquela igreja. E depois, então, eu tive a oportunidade de ser o diretor lá no Seminário Teológico Nacional do Rio de Janeiro. E pude conhecer mais de perto o seminarista Renato na época. E desde lá para cá, eu pude conhecer a sua família. E sempre que nós estamos juntos, uma boa resenha, um bom papo, né, que se estende por muitas horas. Eu estou muito feliz de estar aqui e também trago o abraço fraterno da Igreja Evangélica Nacional de Agronomia, que estou pastoreio agora nesse momento, e de rever também muita gente amiga aqui. E estou à vontade porque nós estamos na casa de Deus e também porque um dia estaremos juntos eternamente no céu com o Senhor Jesus. Eu quero ler com você um texto que está lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 16. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 5, depois nós vamos ler do verso 25 ao verso 27. Eu vou convidar a você, se você puder, ficar de pé, em sinal de reverência à palavra de Deus, e nós faremos então esta leitura neste momento. Primeira carta de Paulo aos Romanos, capítulo 16, nós vamos ler do verso 1 ao verso 5 e depois do verso 25 ao verso 27. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Sincreia, para que a recebais no Senhor como convém os santos e ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos, de mim inclusive. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isso lhe agradeço não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Ênito e Lícias da Ásia para Cristo. Verso 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para obediência por fé entre todas as nações,
ao Deus único e sábio, seja dada glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe com a leitura da sua palavra. Você pode se assentar. Queridos, é um privilégio para mim estar aqui numa data tão significativa, porque chegar aos 100 anos de história é chegar também ao território da memória, da gratidão e também da missão. Uma igreja centenária é um testemunho vivo que Deus é fiel de geração em geração. E quando eu olho para a carta que Paulo escreveu aos Romanos, eu vejo nele uma preocupação muito grande de mostrar aquilo que Deus fez por cada um de nós. Um dos textos que se destaca é lá de Romanos, capítulo 5, verso 8, que diz que Deus enviou seu próprio Filho para morrer no nosso lugar, sendo nós ainda pecadores. Ele nos amou profundamente. A Bíblia também diz, em Romanos capítulo 5, de que Ele derramou, tem derramado no amor do nosso coração pelo Espírito Santo que nos tem dado. Nos alerta também a nós estarmos honrando tão grande amor e possamos então buscar uma vida de santidade. Mostra os nossos limites lá no capítulo 7, de que somos seres humanos e precisamos sempre dar graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também diz que agora já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Para mostrar também de que, apesar de Ele nos amar, existe a possibilidade de que nós virarmos as costas para Ele, como aconteceu com Israel, e ele fala isso muito bem nos capítulos 9, 10 e 11 de Romanos. E a partir do capítulo 12, então, ele vai falar o que nós temos que fazer em resposta a tão grande amor, a tão grande misericórdia. E ele vai falar, então, que é necessário que sejamos refletindo sobre a questão de desenvolvermos um relacionamento sadio com Deus. Por isso que ele vai falar sobre a necessidade da renovação da mente e de nós estarmos também apresentando nossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Depois ele vai falar que a gente precisa também aprender a estarmos relacionando bem conosco mesmo, que não devemos pensar além do que convém e nem a quem. Sabendo então que Deus nos capacita e coloca então dons na nossa vida para que nós possamos glorificar o nome dele e edificar o próximo. E por isso também, ainda no capítulo 12, ele vai falar sobre a questão de nós aprendermos a nos relacionarmos uns com os outros. Vai falar também da necessidade que temos de nos tornarmos crentes maduros, suportarmos os crentes mais fracos. E vai então estar dizendo também sobre a necessidade que nós temos de sermos instrumentos para que esse evangelho possa ser proclamado no mundo, Então, tendo cuidado para que não possamos estar pegando pessoas, como se diz no ditado popular, pescando no aquário dos outros, para não estar fundamentando em lugares em que o Evangelho já chegou com o interesse e motivação errada. E no capítulo 16, ele vai nos fazer refletir para que possamos pensar que tipo de igreja nós temos sido. Será que nós estamos sendo a igreja que Deus sempre sonhou? E ele vai destacar então algumas características que eu sei que estão presentes aqui nesta igreja, mas que também precisam ser sempre incentivadas. E se porventura a falta de algumas dessas características, e como presente, já que essa igreja completa 100 anos, uma data tão significativa, nós como membros possamos estar oferecendo a nossa vida como presente a Deus, para que essas características possam ser marcantes aqui nesta igreja. Em primeiro lugar, então, eu vejo o apóstolo Paulo dizendo que a igreja dos sonhos de Deus é uma igreja que acolhe e serve. Por isso que ele vai dizer, no capítulo 16, no verso 1 e 2, que ele recomenda a irmã Febe. E ele afirma que essa mulher
tinha sido ajudador de muitos. A palavra que aparece aqui lá no original é protastes, que fala sobre alguém que se propõe a proteger, a patrocinar, aquela pessoa que se propõe a sustentar. Quando eu olho para a fé, eu aprendo com ela de que nós, como servos de Deus, servas de Deus, precisamos ter uma vida aberta para Deus, para que Deus possa ter liberdade para nos fazer discernir aquilo que Ele tem colocado na nossa vida como característica mais forte. E eu encontro nela, então, uma mulher com vida aberta. Mas eu encontro também uma mulher com as mãos abertas. Eu encontro uma mulher também com uma predisposição de colocar a sua casa em serviço da igreja. E eu fico pensando, então, de que Paulo, apresentando esta mulher, vai mostrar também que aquela mulher não buscava o palco, mas ela levantava pessoas. E eu quero desafiar a você, que faz parte dessa história, aproveitando esse momento que tem tanta gente, né, que participou da história dessa igreja, mas a grande questão é que a história dessa igreja é linda, mas ela não acabou. Ela vai continuar no nome do Senhor Jesus. E quero desafiar vocês a se tornarem cada vez mais uma igreja que Deus sonha. E essa igreja que Deus sonha, ela não é apenas doutrinariamente correta. Ela precisa ser acolhedora. Ela precisa ser cheia de gente que levanta a gente. Eu sei que muitas igrejas, dentro do nosso contexto, de que elas têm uma firmeza doutrinária. E eu louvo a Deus por isso. Mas eu quero incentivar a você que tem uma firmeza doutrinária, que você possa se tornar uma pessoa que coloca a sua vida, que coloca as suas ofertas, que coloca a sua casa a serviço da igreja. Porque você fazendo isso, você também vai estar colocando a sua vida, a sua casa, a sua oferta a serviço de Deus. E quero então que essa igreja, que está completando 100 anos, possa refletir nessa verdade. Eu sei um pouquinho da história dessa igreja, pelo menos nesses últimos 25, 30 anos. E sei que aqui nessa igreja houveram pessoas que foram acolhidas. Essa igreja acolheu vidas. Essa igreja amparou famílias. Essa igreja levantou missionários. Essa igreja serviu a cidade. Mas eu quero declarar para você que o desafio ainda continua em nome de Jesus. Porque o sonho de Deus é que a próxima geração permaneça acolhendo com mais ainda intensidade. Amém. E quando eu olho para essa igreja, a história que ela tem, a localização dela, tudo aquilo que eu sei que já aconteceu aqui, eu oro para que a próxima geração, ou você que faz parte dessa geração, né, porque tem 100 anos, mas está contando, até Jesus voltar, a glória de Deus vai ser vista aqui neste lugar. Então, eu quero também dizer para você, né, e sei um pouquinho, estava conversando com o pastor Renato sobre isso hoje, que aqui em Curitiba tem várias igrejas famosas no Brasil inteiro. Mas eu quero dizer que a igreja dos sonhos de Deus, ela não precisa ser a mais famosa, ela precisa ser acolhedora. Tomara então que essa missão dessa igreja, que foi construída com todo esforço, que eu vejo a emoção no ar aqui nessa noite, ela possa colocar esse desejo diante de Deus, de que hoje, na celebração dos 100 anos, nós possamos clamar a Deus, além da firmeza doutrinária que essa igreja tem, que venha uma unção nova e fresca sobre ela, para que ela seja ainda mais acolhedora em nome de Jesus. Em segundo lugar, eu vejo o apóstolo Paulo também dizendo que a igreja dos sonhos de Deus, ela é comprometida com o trabalho.
ela é comprometida com o sacrifício. Por isso que no verso 3 e 4, o apóstolo Paulo afirma: saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores, pelos quais arriscaram a própria cabeça. A palavra cooperador aqui, sinergoi no grego, significa aqueles que trabalham lado a lado. Não são apenas espectadores. Há um livro, que o título é O Fim da Igreja Espectadora. E esse livro falou muito ao meu coração. E quando nós saímos da passividade, porque nós temos aqui na igreja congregacional da Água Verde um batalhão do exército do Senhor. E acredito então que quando você for despertado, você vai ter esse senso de missão. E quem tem um senso de missão coloca a sua vida em risco, coloca a sua reputação em risco se for necessário, porque existe uma diferença entre caráter e reputação. E eu sei que nós precisamos ter um bom nome, mas nem sempre, então, as pessoas vão reconhecer isso. E acredito muito também, porque caráter é aquilo que nós somos, reputação é aquilo que as pessoas dizem que nós somos. E muitas vezes, por algumas razões, eles fazem ideias erradas, interpretam de forma errada. Mas quando nós temos um sentido de missão, então, nós arriscamos a nossa própria vida pelo Evangelho. E esse sacrifício, então, se torna um sacrifício voluntário. E não dá para ser cristão sozinho. Por isso eu entendo que Deus levantou o pastor Renato aqui e outros pastores que passaram aqui para que eles possam levantar uma equipe, para que essa equipe possa levantar uma igreja forte aqui para a glória do nome de Jesus. Durante então esses 100 anos, essa igreja, ela não foi apenas construída com os cultos. Eu tenho certeza disso, foi construída com sacrifícios, com renúncias, com trabalhadores incansados, pessoas que abriram suas casas, que investiram recursos, que plantaram igrejas, que oraram, jejuaram, lideraram serviço. Mas a minha pergunta nesses 100 anos é: quem será Priscila e Áquila aqui para os próximos 100 anos? Será que Deus não está falando com você hoje e dizendo para você, então, que beleza, eu tenho um plano aqui para este lugar, mas eu quero que você possa fazer parte dessa história, sendo uma pessoa ainda mais acolhedora e com senso de missão, ainda mais apurado para a glória do nome de Jesus. Porque a igreja dos sonhos de Deus, ela não é sustentada por espectadores, mas ela deve ser marcada por cooperadores. E que você possa ser esse cooperador, trabalhar junto, e poder, se necessário for, e como foi falado aqui, de algumas pessoas, sei que tem outras, houveram pessoas aqui que arriscaram o seu pescoço para que o nome do Senhor fosse glorificado, e para que também companheiros e companheiras do reino pudessem ter respaldo para que a vontade de Deus prevalecesse aqui nesse lugar. Em terceiro lugar, eu olho para esse capítulo e vejo o apóstolo Paulo afirmando que a igreja dos sonhos de Deus, ela é uma igreja multigeracional. Por isso que Paulo cita aqui alguns nomes bastante diferentes. Eu, por exemplo, eu tive 3 filhas e hoje eu tenho um neto. E estou convencendo as minhas outras 2 filhas a me darem mais netos. Agora, se você vai casar, por exemplo, tem uma sugestão aqui em Romanos capítulo 16, vários nomes: Andrônico, Júnias, Trifena, Trifosa, Herodiano, Ulfo. Quem sabe você não se anime. Mas Paulo então cita aqui Andrônico, Júnias, ele chama de pioneiros, fala que Herodião, um judeu crente, Rufo, um homem cuja mãe foi como a mãe para Paulo. Então Romanos capítulo 16 mostra uma igreja com idosos, com jovens, com famílias inteiras e com novos convertidos. E nesses anos que eu vim aqui, eu sempre vi uma igreja com
potencial. E tenho pedido a Deus, então, que essa realidade seja vista aqui neste lugar. E eu tenho também pedido a Deus porque eu tenho uma convicção. A minha convicção é que antes de Jesus voltar vai acontecer um grande avivamento. E que esses avivamentos serão localizados. E eu acredito que um dos lugares em que esse avivamento vai acontecer é que você não tem essa percepção que muita coisa tem piorado. Né? E talvez na perspectiva humana as coisas vão piorar. Mas eu acredito que aqui dentro as coisas vão melhorar. E você entender então que Deus não colocou essa igreja aqui apenas para sobreviver. Mas Deus colocou essa igreja aqui para prevalecer o nome de Jesus. Mas então que essa igreja possa ser uma igreja cada vez mais que valoriza os idosos, que conhece as pessoas que passaram por aquilo, que ainda estão e tiveram então uma grande parte no desenvolvimento dessa história. Uma igreja que tem jovens, uma igreja que tem famílias inteiras, uma igreja que tem novos convertidos. Para não ser apenas uma igreja de uma geração só, mas é um corpo vivo, em sucessão contínua para a glória do nome do Senhor Jesus. Uma igreja centenária que só chega até aqui porque cada geração passou o bastão para a próxima geração. Eu queria então que hoje aqui, você pode até considerar isso como ato profético, você possa dizer para Deus no seu coração: eu vou fazer a minha parte, e vou fazer então com que outras pessoas se sintam motivadas para dar continuidade àquilo que Jesus começou a fazer aqui neste lugar. Porque agora é hora de honrar o passado na igreja, mas é hora também da igreja empoderar os jovens, discipular crianças, honrar os anciãos, transmitir a fé sem perder a essência. Porque a igreja do sonho de Deus honra o passado, mas ela também vive o presente e prepara o futuro para a glória do nome de Jesus. E eu acredito na palavra de Deus. A Bíblia fala que, entre outras coisas, Mateus capítulo 24 vai dizer que por causa da iniquidade de muitos, a iniquidade tem aumentado. Mas eu também vejo, Mateus capítulo 24, uma palavra que enche meu coração de esperança, que diz que então será pregado o evangelho do reino para testemunho das nações. Então virá o fim. Se as nações terão testemunho, é porque coisas grandes Deus vai fazer para a glória do nome de Deus. E acredito mesmo de que agora, antes de Jesus voltar, num movimento profético de tomar a igreja, e quero até fazer um pacto aqui com o pastor Renato e com vocês. Se esse avivamento chegar aqui primeiro, manda lá para esse trompete. Porque se chegar lá primeiro, eu vou falar para Jesus para mandar ele para cá. Então, esse capítulo, Romanos capítulo 16, é uma lista de nomes, não de números. Depois você pode ver com calma. Paulo cita 26 pessoas, 2 famílias e 3 grupos. A igreja de Roma, ela não era uma instituição fria, ela era uma família espiritual. Por isso o apóstolo Paulo insiste em dizendo: saudem uns aos outros. E então isso enfatiza que não eram meras formalidades, eram laços. Uma das coisas que eu também gosto de afirmar é que a igreja não é o prédio, a igreja não é o ministério do louvor, a igreja não é o pastor. A igreja é composta de relacionamentos significativos. A igreja é composta de gente que tem disposição de ser intencional para encontrar o perdido. A igreja é um grupo de pessoas que resolvem servir uns aos outros em amor, porque descobrem então de que eles precisam cumprir o grande mandamento, eles precisam viver o grande mandamento e cumprir a grande comissão. E quando eu olho para essa igreja, eu encho meu coração de esperança porque Deus tem sustentado esta igreja por um século. E eu queria dizer de que isso é muito mais do que a estrutura, mas enfatiza a necessidade de relacionamento, de comunhão, discipulado, convivência, mutualidade.
É interessante que nesse capítulo o apóstolo Paulo, pode dividi-lo da seguinte forma. Ele vai falar que tem aqui pessoas notáveis. Ele vai falar que também tinha pessoas que as pessoas deviam ter cuidado, porque a igreja do sonho de Deus deve permanecer firme contra as doutrinas falsas. E toda a igreja, e essa igreja aqui também, teve momentos decisivos, que foram tão duros. Mas hoje, nessa celebração, nós podemos dizer de que a vontade de Deus tem prevalecido aqui neste lugar. Então, Paulo alerta contra as divisões, contra as doutrinas distorcidas, contra líderes que enganam os simples, e nos mostra de que a igreja saudável, ela não tolera o erro como forma de misericórdia. E então, que essa igreja está completando 100 anos, possa continuar mantendo fidelidade às Escrituras, a centralidade de Cristo, firmeza doutrinária, para a glória do nome de Jesus. Por quê? Porque a profecia de Jesus está se cumprindo nesse lugar. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Por último, irmãos, a igreja dos sonhos de Deus é uma igreja que vive para a glória de Deus. Paulo encerra a sua carta com uma doxologia. E ele vai dizer: ao Deus único e sábio, seja dada glória por Jesus Cristo para todos sempre. E ele vai dizer que no final de tudo converge para a glória de Deus. Aleluia. Veja, não existe para si, mas para manifestar Cristo ao mundo. E volta a dizer, 100 anos não celebra o prédio, apenas o nome, a placa, a instituição. Hoje, principalmente, nós estamos aqui para celebrar a fidelidade de Deus e o privilégio de participar da sua missão. Agora, querido, Deus está abrindo uma janela de oportunidade para essa igreja. Um novo ciclo. A minha pergunta é: o que nós faremos nos próximos 100 anos para a glória de Deus se Jesus não voltar? A igreja dos sonhos de Deus não busca glória, devolve a glória ao Senhor. Amém. Romanos 16, então, é um espelho da igreja que Deus sonha. E a igreja evangélica nacional de Água Verde vai completar 100 anos. Eu quero, junto com você, falar para Deus que o conteúdo da nossa oração é de que pessoas sejam despertadas para viver uma vida bíblica. Eu vou convidar você a ficar de pé nesse momento. Quero orar com você, entendendo que o Senhor da igreja está aqui neste lugar. E eu vou pedir para você fazer algo, tá bom? Vou pedir para você dar a mão à pessoa que está ao seu lado. Por favor, faça isso. Eu vou pedir para a gente se juntar aqui no meio, aqui, tá? Fazer uma junção. Falando para Deus que estamos juntos nesse momento. Eu sei que quando estamos reunidos assim, você é uma igreja com firmeza doutrinária, as pessoas observam, né? Se o pregador é homilético, neutro, enfim, e faz parte. Mas eu quero, junto com você, clamar o nome de Jesus aqui hoje. E pedir a Deus que toda essa organização, toda essa firmeza doutrinária, todo o esforço que eu tenho acompanhado o meu amigo pastor Renato da Juninha, e que Deus tem honrado e tem colocado a certeza de que eles são líderes para vocês nesse tempo, com a ajuda do pastor Marco, Adélio, todos eles, com a sua ajuda, com a sua cooperação.
E eu não quero aqui plantar em fundamento alheio. Mas aí, amanhã de tarde, eu volto para Seropédica. Então eu posso falar algumas coisas aqui. E o máximo que pode acontecer é eu nunca mais ser chamado para pregar aqui. Eu queria dizer para você, que faz parte dessa história. E Deus trouxe você aqui. Reflita. Se o centro da vontade de Deus para a sua vida não é esse lugar aqui. Talvez você esteja em outro lugar. E quero dizer isso para você, porque entendo que Deus manda eu falar isso para você. E você se sente meio peixe fora d'água. Quando você chega aqui, o seu coração palpita. Você sente dentro de você uma voz falando: você está em casa. Queria que você pensasse nisso. Porque você pode ser bênção em qualquer lugar, mas você será plenamente usado no lugar onde Deus designou. Talvez esse seu sentimento de não se sentir completamente adequado aonde você está, apesar de você possa estar num lugar com mais estrutura, com mais visibilidade. E eu só estou falando aqui porque eu entendo que o Espírito Santo habita na sua vida. E você avalia com ele. Se essa palavra que eu estou dizendo não é ele falando ao seu coração. E se não for, não foi para você. Mas eu tenho certeza que é para algumas pessoas que estão aqui nessa noite. Eu quero pedir a Deus, com toda a admiração que eu tenho pela organização que o pastor Renato tem, o sacrifício que ele faz, de ver a Juliana sonhando um avivamento bíblico acontecendo aqui nesse lugar. Aí eu quero pedir a Deus aquilo que essa igreja tem. Eu quero pedir a Deus nesta noite aquilo que está faltando aqui. Então que essa igreja seja uma igreja mais acolhedora. Que essa igreja possa ter mais cooperadores como Priscila e Arthur. Se for necessário, arrisca o pescoço. Talvez você não sabe. Mas naquele tempo havia a possibilidade de algumas pessoas, mesmo que não fossem condenadas, elas poderiam se voluntariar para ficar dentro da prisão. Aí parece que Timóteo fez isso com eles. Parece que o clamor de Paulo para que João Marcos trouxesse capas, livros, também era para isso. Imagina você, gente que não tem condenação nenhuma, mas sabe então que quem está ali dentro, mesmo sendo num ambiente difícil, precisa de apoio, precisa de cooperação e, sobretudo, da pessoa saber de que não precisava estar na prisão. Mas se o homem de Deus, a mulher de Deus está naquele negócio, eu como homem de Deus, você como mulher de Deus vai querer também estar naquele negócio, não é possível. Então que essa igreja seja uma igreja mais acolhedora, uma igreja com mais cooperadores como Priscila e Arthur, uma igreja que persevera como Andrônico e Júnior, uma igreja que ama como a mãe de Rufo, uma igreja que glorifica como o apóstolo Paulo glorificou o Senhor. Mas lembre-se disso, o centenário não é o fim da jornada, é o início de um novo ciclo. Amém. Amém. Uma nova estação. Em nome de Jesus. Uma nova oportunidade. Deus está dando uma nova oportunidade para essa igreja. Amém. Para essa igreja ser a igreja dos sonhos. Amém. Cada membro aqui hoje,
E eu quero te desafiar. Renove o seu compromisso. Cada família aqui diga: eis-me aqui, Senhor. Que cada jovem assuma o legado. Que cada líder se levante para servir. E que toda a igreja possa declarar: somos a igreja dos sonhos de Deus. Amém. Amém. Ontem, hoje e sempre. Amém. Amém. Agora, de nós. Amém. Você pode levantar a mão do seu irmão um pouquinho? E só para ser algo simbólico, de expressar unidade, firmeza, desejo também que aquilo que Deus tem colocado de bom na nossa vida seja transmitido para essa outra pessoa que você está segurando a mão. Amém. E aquilo que essa pessoa tem de bom está segurando a sua mão possa passar. Todos nós dizemos: Senhor, é lindo completar assim. Mas eu quero voltar aqui e dizer: cumpriu-se a profecia. Amém. Amém. Porque essa igreja não foi colocada na Água Verde de Curitiba apenas para sobreviver. Amém. Que sim, para prevalecer Amém. no nome de Amém. Jesus. Amém. Amém. Feche seus olhos. Senhor, Amém. obrigado. Porque o Senhor tem planos na vida desta igreja. Amém, Jesus. Na verdade, o Senhor tem sustentado esta igreja. Não são todas as igrejas que completam 100 anos. E essa igreja completou 100 anos. Está completando 100 anos. Eu quero pedir uma unção nova. Amém, Jesus. Quero pedir uma história nova. Amém, Senhor. Eu quero pedir um avivamento bíblico. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que glorifique o teu nome. Amém, Senhor. Exalta o teu nome. Glória ao teu nome, Jesus. E que as pessoas possam perceber Amém, Senhor. que algo do Senhor tem acontecido. Aleluia. Esperamos isso, Forte Senhor. impacto. Amém, Jesus. Para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Ah, Deus. O Senhor é expert em consertar É histórias. verdade, Jesus. Conserta a história dessa igreja. Certo, arruma, faz a tua vontade, glorifica teu nome. O Senhor é expert para nos trazer de volta ao centro da tua vontade. Amém. Se tem Amém. alguém aqui que deveria estar aqui, mas está em outro lugar, convence essa Em pessoa. nome de Jesus. Diga para ela, para ele: a mesma casa tem portas abertas. Louvado seja o teu Em nome, nome de Jesus, Senhor. engrandecido seja o teu nome, Senhor. Que cada jovem assuma o seu legado, Aleluia. que cada líder se levante para Em servir, nome de Jesus. que cada membro renove o seu compromisso, Aleluia, Jesus. que cada família diga: eis-me aqui. Amém, Senhor. Amém. Oferecemos como presente ao Senhor Amém, Senhor. desses 100 É anos verdade, Senhor. da Igreja Evangélica Em Congregacional. nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ao Deus único e santo seja dada a glória Aleluia. de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Amém, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Senhor, nos abençoe. Amém. Você pode sentar um pouquinho. Comentei com o Renato exatamente o que Deus usou o pastor Samuel para falar. Eu já tinha falado no meu coração. Exatamente. Eu já tinha colocado no meu coração o que ele falou aqui. E eu quero fazer 3 convites. O primeiro, se alguém ainda não entregou a vida para Jesus, mas quer fazer assim: Mário, eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero ter meu nome escrito no livro da vida. E eu quero fazer parte da igreja de Cristo aqui na terra. Se você quer fazer isso pela primeira vez, você nunca fez isso, mas quer entregar sua vida para Jesus, eu não sei se todo mundo aqui já fez isso, mas se alguém ainda não fez e gostaria de fazer, só faz assim com a mão, só para eu depois orar por você. Tá? Eu não vou pedir ninguém para fechar os olhos, para ter música emotiva, porque é muito simples. É você se entregar para Jesus.
e fala assim: eu quero ser um cristão. É público. Assim como Jesus morreu publicamente por nós. Não tem jeito. A gente tem que confessar Jesus publicamente. Existe alguém aqui que ainda não entregou a vida para Jesus, mas gostaria de fazer isso nessa noite? Levanta a mão. Faz assim. Ok, espero que todos já tenham feito isso. Agora, você, eu fiquei nem sei quantos anos fora da igreja congregacional e fora dessa igreja. E eu tenho entendido que nós vamos viver um grande e poderoso fundamento. E Deus mandou voltar. E se Deus falou contigo essa noite que é para você voltar para essa casa, você vai sair do seu lugar, vai se juntar a mim. Eu quero orar contigo. Você vai me dar um abraço. Você vai, eu tempo de eu voltar, porque essa casa é minha, essa família é minha. E eu quero, nos próximos tempos, eu quero continuar escrevendo essa história. Se essa palavra foi para você, vem aqui, já fica aqui do meu lado. E o terceiro convite que eu quero fazer é: eu queria que a Márcia ou alguém viesse dar um abraço nessa irmã querida. Glória a Deus, aleluia. Mais alguém sente que essa casa é minha, essa família é minha, e é hora de eu voltar. Pode sair do seu lugar. Tá? Não precisa esperar eu terminar de falar, não. Eu vou fazer o segundo, o terceiro e o último convite. O terceiro e último convite é o seguinte: Maia, eu sou cristão, mas eu estou sem nenhuma igreja. Mas hoje eu me identifiquei que aqui é meu lugar. Isso aconteceu com o irmão, aconteceu com a Letícia, aconteceu com um monte de gente que falou assim: eu me identifiquei com essa igreja, eu quero fazer parte dessa família. Também, se você sentiu isso, que aqui é um lugar que Jesus está te chamando para você fazer parte dessa história, também sai desse lugar, sai do seu lugar e vem aqui no abraço. Tá? Eu não vou insistir muito, porque é uma questão de obediência. Nós estamos aqui falando para questão de maduros. Então, se você quer se reconciliar com essa igreja, ouvir fazer parte dessa igreja, saia do seu lugar e vem aqui orar conosco. Amém? Nós vamos orar. Obrigada, Deus, em nome de Jesus. Hoje é uma noite de grande celebração, Pai. Te louvamos por todo esse tempo que a gente está nesse lugar estrategicamente colocado pelo Senhor, Pai. Nós queremos te louvar, te bendizer, Deus, em nome de Jesus. Em especial, Pai, e coloco mais uma vez a vida da minha mãe diante da tua santa presença, Senhor. Ela sempre pertenceu a esse lugar. E a gente sentiu falta, sentiu saudade. E como o nosso pastor acabou de dizer, a marca dessa igreja é acolhimento. E nós queremos te dizer que você sempre será muito bem-vindo à sua casa. E simbolicamente nós colocamos sobre você um anel, como o Pai colocou, como o Filho pródigo voltou para casa, Deus. Aleluia, Senhor. O céu está em festa, nós estamos em festa, Senhor. E nós queremos te louvar e te bendizer, Pai, em nome de Jesus. Obrigada por essa comemoração, mas tudo é para o Senhor. Tudo vem de ti, tudo é para o Senhor, Pai. Muito obrigada, Deus, em nome de Jesus. E nós queremos dizer que nós te amamos, Senhor. E queremos ver esse lugar crescendo cada vez mais em graça e sermos de fato a igreja de acordo com o teu coração, a igreja que o Senhor sonha que nós sejamos. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, querido. Seja bem-vindo à sua casa de volta. A gente está caminhando para o final do nosso culto. Quero de todo o coração agradecer a todos vocês que estão hoje conosco. Espero sinceramente que Deus tenha falado no teu coração, tenha te edificado. Amanhã, às 10 horas, a gente tem o nosso culto ainda de manhã, de celebração. Após a gente vai ter um almoço. Eu quero convidá-lo a estar conosco aqui amanhã, às 10 horas, para o nosso culto. Quero também divulgar, a gente fez o ano passado todo, entendendo que a família é um lugar especial e que a gente precisa
restaurar, renovar a ideia do culto doméstico. No passado todo, alguns irmãos da igreja colaboraram com devocionais para cultos domésticos, e são 52 devocionais, e agora então saiu um livreto devocionais para culto doméstico, com a organização, e você, os QR Codes aqui, ele manda para alguns cânticos, você, sugestão da devocional, tem um cântico para ser cantado em família. A gente tem aqui, se você quiser adquirir, a Márcia está com ele custa R$55, você pode pagar, Pix, cartão de crédito. Então, se comprar mais de um, tem um desconto, conversa com a turca ali, ela sempre tem um bom negócio. Né? Irmão, a gente fez um bom negócio. Então, primo. Então, fale com a Márcia ali. Foi feito com muito carinho, e a gente entende que é um tempo que pode servir de bênção. Quero convidar o pastor Luizinho, que é aqui, para orar conosco, orar por nós. Eu sei que o pastor Jackson também pediu que ele desse uma palavra para a igreja. Eleazar. Mas aí, como é que é Antiguidade é posta. Isso, antiguidade é posta. Eu queria que o senhor transmitisse então o abraço que o Jackson mandou e orasse com nós, ensinando tudo. Um abraço para o Jackson é grande, né? Ele pediu ao Eleazar e pediu a mim. Eu estou aqui para trazer um abraço, né, na nossa associação, em nome do nosso presidente. Nosso presidente está aqui, e de todos, né, que compõem a nossa região. Sintam-se abraçados em nome de Jesus. E também trago um abraço na nossa igreja lá na Bela Vista, em nome de todos os irmãos lá na Bela Vista. Aliás, igreja parceira, né, e da Igreja Verde, temos poucas igrejas, mas graças a Deus temos tido, né, ao longo de todos esses anos, essa parceria. Às vezes não tão próximo, mas sempre estamos juntos. E temos boas lembranças, né, aqui dessa igreja. Pastores que já passaram, já foram mencionados aqui. E nós somos gratos a Deus pela vida de cada pastor que passou por aqui, cada irmão, aqueles que permanecem hoje merecidamente, né, receberam essa homenagem, e tudo isso é motivo da gente agradecer a Deus, porque, né, o templo ele é apenas, né, um local de reuniões, mas a presença de cada irmão, né, é fundamental. Vamos lá? Obrigado, Senhor, pela tua bondade e misericórdia com esse povo, Deus, dessa igreja. Nós estamos aqui, Pai, reunidos, e a alegria no nosso coração, Deus, e a gratidão no nosso coração, Pai, é pela tua bondade com, Deus, esses irmãos, pelo cuidado do Senhor com a vida de cada um, ó Deus, e pelo que o Senhor tem feito aqui, Pai, Deus, nesse lugar. Deus, são tantos anos onde nós temos testemunhado por muitos anos, ó Deus, do que o Senhor tem realizado aqui. Deus, não porque nós merecemos, mas porque o Senhor é bom, e porque as tuas misericórdias, Pai, se renovam todos os dias. E a minha oração nessa noite, Pai, Deus, de gratidão primeiramente, mas é de pedir, Pai, ao Senhor, que o Senhor renove da tua graça nesse lugar, na vida do teu servo e de todos que aqui participam. Deus, muito obrigado. Obrigado pela tua palavra que veio nessa noite, que nos abençoou, e leva-nos agora, debaixo da tua graça,
como assim nos trouxe, Senhor. Deus, nós te somos gratos, nós te louvamos de todo o nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Resto de sábado cheio da alegria do Senhor. Amanhã às 10 estaremos aqui e você é nosso convidado. Acho que a gente vai terminar cantando um canto. Dia 13 de dezembro às 19h30 a gente vai ter cantada de Natal. Então você é convidado, traga um brinquedo para você abençoar uma criança. Então você é convidado para esse tempo juntos aqui na cantada de Natal, dia 13. Tô ligado. Eu queria que você cantasse esse cântico e desse um abraço ao Deus e você ir embora, em nome de Jesus. Estamos de